a mais um podcast do Glorify. Eu sou a Lu Alone. Gente, para mim é um prazer estar aqui com vocês nesses podcasts. Tem tocado tantas pessoas e tem recebido tantos convidados. E o podcast de hoje tá bem louco por Jesus. Afinal, nosso convidado é o pastor Lucinho Barreto. Pastor, que privilégio receber meu pastor aqui, gente. Isso é um privilégio muito grande. Não, Lu, maior do que pra mim não é não. Eu tô muito feliz porque a gente tava até lembrando antes de começar que eu te entrevistei anos e anos atrás e hoje eu tenho uma alegria de estar aqui nesse podcast tão lindo, Glorify, que tem feito a diferença na vida de tanta gente, levado milhões de pessoas a ter uma vida devocional com Deus, né? E estar aqui, poder bater esse papo vai ser muito legal. Amém. Nossa, eu que estou muito feliz, toda a galera do Glorify está muito feliz, a galera de casa eu tenho certeza que é uma honra muito grande, você é muito amado no Glorify, o pessoal ama seus conteúdos. Falando nisso, gente, hoje mesmo ele gravou conteúdo novo, tá chegando novos conteúdos do pastor Lucinho para vocês. Isso. Mas vamos lá, pastor, eu queria te perguntar um pouquinho assim, esse podcast vai ser um pouco anormal, tá? Sim. Como que você se apresenta, pastor Lucinho, sem ser o pastor Lucinho da internet, que todo mundo conhece, sem ser o pastor Lucinho da bio do Instagram? Uhum. Esse Lucinho é um Lucinho, ele é normal, mas só na fachada. Por dentro dele, ele tem uma vontade muito grande de viver uma vida louca por Jesus e de levar outros a viverem assim. Só que isso não é uma frase pronta. Isso é de verdade o que eu sou. Eu acho que eu sofri, Lu, na minha vida uma grande perda, que foi a perda da minha mãe quando eu era muito novo. E quando eu perdi minha mãe, o que isso provocou em mim? Eu fiquei olhando para a vida e falando assim, ok, e agora? A coisa que eu mais achava preciosa era minha mãe. Eu vou pegar esse amor todo, esse carinho todo, isso tudo que eu tenho dentro de mim, eu vou dar para quem? Eu vou entregar para quê? E aí é a hora que muita gente pira, porque a pessoa ou pega isso e surta, e dedica isso, sei lá, para droga, para se cortar, para fazer qualquer coisa, ou essa pessoa cai para o lado de Deus. E por uma misericórdia de Deus, eu lembrei da minha própria mãe. Um dia eu estava dentro de casa, eu fiz um exercício mental, eu falei assim, cara, se a minha mãe estivesse aqui agora e eu tivesse só 30 segundos com a minha mãe, o que ela ia falar? Aí eu imaginei minha mãe assim com a cara... Eu não imaginei ela rindo. Eu imaginei ela com a cara brava falando assim, ó. Se eu desconfiar que você não ficou agarrado com Jesus e não foi para a igreja porque eu morri, eu te pego. Vai para a igreja. Eu imaginei isso, sabe? Então eu tomei um susto porque a gente romantiza muito quem morre. Quem morre vira Deus, né? No Brasil, então... Você quer ficar famoso? Você que está me assistindo, é só morrer. Morre, que amanhã você vira assim, a pessoa mais fantástica do mundo. Mas eu pensei minha mãe real. Não, minha mãe real ia me dar uma dura e ela ia me falar assim, não abaixe o mínimo da sua fé. Eu quero você daqui para lá. E foi assim que começou uma caminhada assim, de eu ser mais louco por Jesus e de eu ter essa identidade que eu tenho hoje. Porque a identidade é uma coisa que a gente pode perder, mudar. Então, manter isso e ser isso na vida real é o grande desafio. Porque na hora que as luzes apagam, o podcast acaba, a internet vai embora, vou bem dizer assim, dentro de casa, o Lucinho real, ele tem que continuar sendo esse Lucinho que é louco por Deus, porque senão você está vivendo uma hipocrisia. É verdade. Uau. E, assim, você faz todo mundo rir, né? Nas suas pregações, em Lagoinha. Para quem não conhece, gente, pastor Lucinho, acho que você conhece, mas ele é pastor de Lagoinha. Ele é um pastor que impacta o Brasil inteiro, pregando para adolescentes, para jovens e agora também para famílias e Sim. todos os tipos de pessoas. Acho que você rompeu barreiras aí, né, Lucinho? É porque eu tô ficando mais sério. Mas, assim, você faz todo mundo rir. Mas na vida real, quando a gente está dentro de casa, nem sempre é assim. Sim. Então, assim, como que foi esse desafio? Você tinha 14 anos quando sua mãe morreu, né? Sua mãe faleceu. E qual que foi o sentimento? Você pensou em desistir da sua vida? Você correu para Jesus? Quanto tempo demorou para ter esse clique? Sim. De cara, eu tive uma depressão, que na época não tinha essa nomenclatura. Você não ouvia falar, fulano está com depressão, ciclano está com depressão, mas hoje eu vejo que foi isso que eu tive. Uma depressão, uma tristeza muito profunda que me levou a querer morrer. E eu queria tanto morrer que eu comecei a escrever bilhete suicida. Eu estava na aula,
Aí eu ia lá para as últimas folhas do meu caderno e eu começava a escrever mundo, pai, minhas irmãs, eu vou morrer, esse é meu bilhete. Aí escrevia um bilhetinho, aí escrevia outro no outro dia. E eu flertei com a morte bastante, sabe? Porque quando falaram que a minha mãe morreu, a pessoa que me deu a notícia falou assim: Jesus levou sua mãe. Então eu pensei, Jesus levou minha mãe, eu quero ir para a eternidade, porque eu quero reencontrar minha mãe lá. Já que eu estou novo e eu vou viver muito, eu quero morrer. Então esse pensamento, essa depressão, chorava muito, não queria sair. Mas interessante que esse período todo, por medo disso que eu falei da minha mãe, eu nunca larguei a igreja. E nunca larguei a Bíblia, assim. Eu nunca fui esse cara, assim, que teve um tempo fora, sabe? Vamos dizer que eu já fui um desviado no coração. Um cara frio com Deus, mas indo ao culto. Eu ia ao culto, o ministro de louvor falava, levanta a mão. Eu não tinha vontade, mas eu levantava. Lê a Bíblia. Eu não quero ler a Bíblia. Por isso que eu acho tão fantástico Glorify, porque se eu tivesse um aplicativo que me auxiliasse, eu estou falando de algo que aconteceu praticamente 40 anos atrás, isso teria sido uma ferramenta muito grande. Mas eu não tinha ninguém para me dar um texto todo dia, eu tinha minha Bíblia velha e eu tinha que seguir com o Senhor. E acabou que eu caí nessa depressão, mas não cheguei nem aí a psicólogo, psiquiatra, nada. E eu vou te falar que eu fui tirado dessa depressão poucos anos depois, através dessa própria busca diária do Senhor, que eu vi que foi me resgatando, me tirando. Talvez se eu tivesse tido uma ajuda, eu não tivesse ficado tanto tempo triste, tanto tempo chorando, tanto tempo pensando na morte quanto eu fiquei. E a igreja foi parte fundamental da minha cura. Porque não tinha internet, não tinha carro, não tinha namorada, não tinha minha mãe. Meu pai foi para o exterior trabalhar. Eu pensei, eu tenho igreja. Fui para a igreja, na igreja eu fiz amigos, na igreja eu vi que tinha outras pessoas chorando, sofrendo, eu vi que eu não era o único, eu vi que tinha gente sofrendo coisa pior do que eu e superando. Falei, cara, então deixa eu continuar. Tem saída, né? Tem saída. Aí eu saí dessa depressão, mas infelizmente não foi a única. Eu tive outros episódios e por outros motivos, e o que você está falando é muito verdade, porque hoje as pessoas elas tratam doenças daqui para baixo como ok, mas doenças daqui para cima, elas são assim vistas como tabu. E eu acho que os cristãos, e até o Glorify tem feito um trabalho muito lindo em cima disso, tem trazido agora uma consciência nova de que a gente precisa cuidar da ansiedade, toque, os transtornos que tem por aí, a bipolaridade, mesmo o TAG, né, que eu também tive, transtorno de ansiedade generalizada, são coisas que a gente precisa abordar. Porque você vai no médico, eu vou ao dentista, Lu, tem 1000 anos. Eu não lembro a última vez que eu não fui ao dentista. É 2 vezes por mês, pelo menos. Por quê? Porque meus dentes exigem uma manutenção constante. Desde que eu tive essa depressão, que eu era um adolescente, eu percebi que eu tinha uma tendência à tristeza, uma tendência, principalmente, não é nem a tristeza, a ansiedade. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito a milhão, né? Inclusive, se alguém fosse me definir, eu ia falar que eu sou mais agitado do que triste. E isso tudo eu tenho que manter controlado. Por isso que eu não somente leio a Bíblia, não somente oro, mas eu peço a ajuda de profissionais da área. Eu tenho gente hoje que me acompanha, porque se eu tenho uma determinada tendência a alguma coisa, é igual glicose. Se você tem lá tendência a diabetes, cuida disso. Come meu pai e minha mãe, açúcar. exato. Meu pai e minha mãe, problema nas vistas. Eu tenho um oftalmologista que é um dos melhores de Belo Horizonte, porque os dois tinham glaucoma. Então, eu não posso ficar indo ao oftalmologista uma vez por ano. Eu tenho que ir sempre. Tem que medir a pressão dos olhos. Por que isso é verdade com os olhos, com os dentes, e não é verdade com as minhas emoções? Agora, uma coisa é legal. Eu não brinco. Eu não faço um personagem quando eu estou no púlpito. Inclusive, se eu te mostrar aqui agora os esboços dos meus sermões, não tem uma piada.
Não tem. Eu chego lá, eu tô com o sermão certinho. Sério? Jesus vai curar o cego. Mas eu acho que o humor é uma isca tão bacana que as pessoas também vêm de casa tão cansadas, elas querem buscar a Deus, mas elas também podem sorrir. Afinal de contas, o evangelho não é uma boa notícia, é as boas novas. Então eu acho que sorrir num culto, né? O Salmo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a casa de Deus deve fazer você sorrir, e eu procuro inserir isso, não como um personagem. Na minha casa, eu sou um cara engraçado também, mas eu também tenho meus momentos tensos que a gente passa na vida. Que a gente se fecha, né, Luci? Esse negócio da ansiedade, da depressão é tão necessário, igual você falou, e a gente tem realmente abordado isso demais. Sim. Porque eu lembro de uma vez conversando, até numa live do Glorify, com o Dr. Ismael Sobrinho. Sim. E ele falou algo muito especial. Ele falou assim, poxa, quando a pessoa sente dor de dente e o dente dela tá realmente doendo, é imediato ela fala, eu preciso de um médico dentista, né? Eu Sim. preciso de um dentista. Mas quando o coração tá doendo, a alma tá angustiada e você não encontra solução, as pessoas falam, é demônio, é não sei o quê, tantas coisas, mas por que você não vai procurar um médico dessa área? Por que você não vai procurar um tratamento? Porque Deus também levantou pessoas com inteligência para estudarem essas áreas, para ajudarem, que é o que você faz, né, Lucinho? Isso, exatamente. E essa ajuda, ainda mais quando vem de alguém cristão, como você deu o exemplo aí do Dr. Ismael, ela é muito fantástica, porque a pessoa tem o expertise da área e tem a Bíblia. Então, eu como pastor, já teve várias pessoas que eu atendi na igreja, que eu falei assim, olha, eu vou orar por você, eu vou te recomendar isso aqui na Bíblia, mas eu posso te falar uma coisa, procura um psicólogo. Olha, eu estou percebendo aqui em você alguns traços de algumas coisas que eu já vivi. Aí você sabe que charada que eu matei? Porque a gente vive a vida tentando... Por que eu passei por tal coisa? Por que eu perdi minha mãe? Por que eu vivi tão tempo sem dinheiro? Por que eu tive depressão, ansiedade? Um dos motivos eu consigo hoje ter empatia com quem sofre. Eu não trago frases prontas mais. Eu não viro para uma pessoa ansiosa e falo assim, descansa no Senhor. Ai, não, deixa eu repreender Satanás. Não é... O diabo até pode estar aumentando aquilo ali. Né? O diabo pode estar até se aproveitando de uma ansiedade, de uma doença emocional da pessoa, mas na maioria das vezes, sabe o que é? A pessoa trabalhou demais, a pessoa não se cuidou, a pessoa não se alimenta bem, a pessoa vive uma vida sedentária, não pratica um esporte, dentro de casa tenso, no trabalho ela é cobrada, até na igreja a pessoa hoje, muitas vezes ela tem que produzir tanto. Eu conheço amigos meus que, infelizmente, pifaram. E se você falar onde que está o problema foi a obra de Deus. Eles pifaram por causa da obra de Deus. Então, isso é algo assim, da gente pensar, será que Jesus quer que eu morra? Sendo que ele já morreu em meu lugar? Então, eu sempre tenho comigo um verso que eu repito igual um mantra na minha cabeça, assim, jugo suave, fardo leve. Jugo suave, fardo leve. Quando eu estou no meio do dia, estou vivendo uma situação meio tensa, estou num avião, estou atendendo uma coisa, tenho que tomar uma decisão, eu falo assim, o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Eu não preciso viver... Aí eu na minha mente, eu faço uma troca com Jesus, assim, eu lanço sobre ele a minha ansiedade. Uau. E eu pego o fardo dele leve para mim, aí eu regulo minha respiração. Aí eu lembro de outros versos, outras promessas dele, e isso vai me acalmando. Isso tem funcionado para mim. E o acompanhamento, porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu vou ao psiquiatra, ele conversa comigo, inclusive o psiquiatra que me atende mais de 200 pastores, então ele entende de líderes cansados, e existe muita solidão, Lu, em quem é líder e tem que cuidar de pessoas. O que as pessoas vão pensar? Aí o que eu faço? Eu resolvi fazer o contrário de todo mundo. Eu conto meus problemas. Eu vou no altar, eu falo, gente, olha, eu já fui preso à pornografia, mas Cristo me libertou. Olha, eu já pensei em tirar minha vida, escrevi tantos bilhetes. Olha, eu já fui um cara que eu já peguei faca, fiquei passando no braço. E eu descobri que ao falar isso, as pessoas elas não se afastam de mim. Pelo contrário, elas se identificam mais
E elas me procuram no fim do culto, assim, até felizes, e dizendo assim, uau, então eu não sou esse bicho de 7 cabeças. Se você também passou por isso, e Deus te deu vitória, eu também posso viver. Mas é um processo assim, que está acontecendo. Então, a gente não pode baixar a guarda de jeito nenhum, senão volta. Uau! E eu acho que teve na igreja um tempo muito forte onde o pastor era perfeito, né? Onde o pastor não pecava, o pastor era perfeito, que não existe. Somos todos seres humanos, todos vulneráveis a tantas coisas. E eu acho que isso que você faz, de se abrir em cima do público e falar assim, olha, eu passei por isso, você pode passar, e a pessoa olhar e falar assim, poxa, se ele é pastor e ele viveu isso, tem solução para mim, porque ele tem vida com Deus, né? Sim. Eu, por exemplo, uma área que eu faço muito, casamento. Eu conto... Gente, estou casado há 28 anos com a Paty, mas a gente já viveu muita situação complicada. A Paty já teve motivo para olhar para mim e falar assim, ó, cansei de você, você vive por conta de igreja, você vive viajando. E, inclusive, esse foi um dos motivos que eu tive uma segunda depressão, uma ansiedade muito grande, que foi viajar demais, pregar demais. Aí, quando estava em casa, pouco tempo com a família, eu entregava o meu pior para minha família e o meu melhor para fora. Essa é uma coisa que eu quero alertar, todo mundo está aqui. Hoje eu levei 50 anos de vida para descobrir uma das coisas mais simples. Entrega o seu melhor para dentro de casa e não para fora. Então, depois de amanhã, hoje nós estamos gravando aqui, depois de amanhã eu vou a São Paulo pregar. Na minha cabeça já está assim, ó, vou a São Paulo pregar na quinta. Mas a sexta que é o dia importante, porque eu tenho que voltar para casa melhor do que eu saí. Então, o Lucinho melhor, a minha melhor versão, eu tenho que entregar para minha mulher, para os meus filhos e agora para o meu netinho que vai nascer, e não para o povo de fora. As pessoas de fora, elas precisam ver um Cristo real, que vive em gente real, que tem luta real, e eu acho que ao fazer isso, nós estamos fazendo um grande favor para as pessoas. Ao desromantizar o cristianismo. Ah, não, caminhada com Deus é só vitória. Caminhada com Deus... Uma pessoa me mandou, desde que voltei para Cristo e estou orando e lendo a Bíblia, minha vida virou um inferno. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quem te falou que sua vida ia virar uma Disney, vendeu um evangelho mentiroso para você. Com Jesus, sabe o que ele prometeu? No mundo tereis aflições. Essa é uma promessa de Cristo. Agora, qual é a diferença nossa, então, para o não cristão? É que nós temos Cristo conosco no meio dos problemas e os outros não. O salmista falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ou seja, o vale não foi eliminado da vida do salmista, mas o Senhor estava com ele no vale. Essa é a essência da vida cristã. E é nisso que eu acho que o Glorify entra muito bem, porque o Glorify é um lembrete diário de que, opa, tem um Deus comigo, opa, eu tenho que ter comunhão com ele. Opa, o que a palavra dele diz sobre isso? Opa, eu tenho que comunicar com ele também. Porque, Lu, vou falar, se não fosse minha vida de oração, eu acho que eu já tinha feito uma besteira. Porque eu me sinto, o lugar onde eu mais me sinto homem, onde eu me sinto gente, é quando eu oro. Quando eu oro, eu não tenho um linguajar muito bonito com Deus. Eu chego e eu faço igual o salmista fala, eu derramo a minha alma. E eu falo, Senhor, hoje eu preciso do Senhor. E vem e me socorre, eu te amo, eu adoro, eu peço, mas eu sou o máximo eu possível, porque eu sei que Ele sabe quem sou eu. E eu tentar passar uma imagem falsa para o próprio Deus é enganar o impossível, né? Então, eu recomendo às pessoas a serem reais, a não tentar viver essa máscara que muitas vezes a rede social quer que a gente ponha um sorriso que a gente não está com ele, né? Assim, como que assim, você falou, né, que mesmo nos seus piores momentos você não se afastou da igreja, você tinha um coração mais frio, mas também não se afastou de Deus. Sim. Então, assim, como que nesse momento que você pensa em tirar sua vida, que você está pensando, você fazia para se achegar a Deus? Porque eu vejo pessoas que nesse momento elas querem correr de Deus. Sim. Então, qual que era o segredo disso? A minha coisa é você pensar assim, eu tô com um cabelo grande, eu corro pro barbeiro ou do barbeiro. Eu tô doente, eu corro pro hospital ou do hospital. Engraçado que quando eu dou esses exemplos aqui, fica clara a resposta. Mas quando a gente fala de Deus, um rapaz me mandou ontem,
estou caindo em pecados consecutivos e por isso não consigo voltar para a igreja. Aí eu dei esse exemplo para ele, falei, olha, é a mesma coisa de você falar assim, ó, estou com a boca fedendo e estou fugindo do dentista. Não. Se você está precisando de um médico, você vai ao médico. Se você está precisando de um barbeiro cabeleireiro, você vai. Então, a igreja é essa casa dos imperfeitos. O que eu fiz? Eu tenho uma qualidade, eu tenho muitos defeitos. Eu até falo isso com a minha mulher, e ela fala assim, você sabe que mulher concorda com a gente. Eu falo, Paty, eu sou um poço de defeitos, mas eu tenho umas 2 ou 3 qualidades só. E uma delas é o seguinte, eu sou muito persistente. Muito. Eu não desisto, Lu. Já me chamaram de teimoso. Quando a pessoa me chama de teimoso, eu tomo isso até como um elogio. Porque se você teimar com a coisa certa, isso é persistência. Teimar é com a coisa errada. Se você teimar com a coisa errada, aí você está mal. Mas, então, o que eu fiz? Eu mesmo frio, eu falava assim, eu vou na raça. Eu pegava a Bíblia com raiva. Não estou afim de ler nada. Deixa eu ler aqui. Ai, nada a ver. Olha aqui, fulano gerou fulano, que gerou fulano. Mas cumpri. Vou orar. Senhor, estou aqui para falar com o Senhor sobre não querer falar com o Senhor. E eu não estou sentindo vontade de falar com o Senhor. E não adianta eu tentar mascarar isso, porque o Senhor sabe que eu não estou afim. Mas eu vim. E eu vim, sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor, sendo quem o Senhor vai acabar me ouvindo, mesmo eu mal. Então eu estou aqui para falar com o Senhor, ó, hoje está osso, não estou aguentando. Hoje eu estou triste demais. Hoje, eu confesso, eu queria morrer. Mas eu deixo esse sentimento aqui aos teus pés. Ia para culto. A coisa que mais me irritava é quando eu estava mal, eu ia para culto. E a impressão que eu tinha, todo mundo estava voando no espírito. E eu, literalmente, mecânico. De tanto eu ir na raça, Deus me deu uma frase. A frase é assim, ó. Ore como disciplina até que se torne um prazer. Então, vai para a igreja por obrigação até que você diga, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa. Leia a Bíblia por obrigação mesmo, até que chegue o dia que a gente diz, nossa, mas eu não aguento esperar para eu ler minha Bíblia. Aí alguém falou, mas isso é errado. Eu falei, é errado? Mas você escova o dente morrendo de vontade de escovar dente? Não. Você escova porque você tem que escovar. Você vai, inclusive, na maioria das vezes, dormindo. Você faz tão mecânico, mas esse ato mecânico te traz benefício. Então, lê a Bíblia, se tiver que ler durante um tempo mecanicamente, se tiver que orar mecanicamente, ir para a igreja, 1 hora você vai ver que você rompe essa fase de fazer por fazer e você vê que você entra numa nova dimensão. Então, eu fazia isso. Eu faço isso, na verdade, porque hoje que eu sou pastor, eu vivo uma outra situação mais complexa ainda, que eu tenho que ir na igreja. Eu não posso não ir. Alguém que está me assistindo pode, às vezes, falar assim, hoje eu não vou. Mas eu não. Eu tenho que ir. E muitas vezes eu cheguei no culto, assim, sentei e falei assim, Jesus, isso é uma piada. Eu estou aqui hoje, que eu não tenho condições de assistir o culto. E daqui a pouco eu vou ter que dirigir o culto e pregar. Aí, Lu, o interessante demais, porque parece que na hora ali que você vai, você entrega tudo para Deus, na hora que você sobe, parece que não é mais você. Continua sendo você, mas é um vaso de barro sendo usado por um poder que não é seu. E aí depois eu vejo eu mesmo pregando, eu mesmo, igual agora aqui no podcast, eu fico me vendo, depois eu falo assim, gente, sou eu? Mas nesse dia eu estava morto. Mas parece que vem uma vida nova, sabe? Então, eu recomendo às pessoas a elas não perderem esse... Porque Deus não chega antes, nem chega tarde. Ele chega na hora. Davi não tinha uma super força antes de Golias e nem depois. Mas na hora ali, ele jogou a pedra certinho e matou o gigante. Então, se você se propõe a viver uma vida com Deus sem altos e baixos, Deus vai te honrar na hora que você precisar. E é isso que eu tenho experimentado. Uau! Um dia eu ouvi uma frase que fala que a vida, né? E até a vida com o Senhor mesmo, mas a nossa vida, ela é como aquele eletrocardiograma que fala, né? Então, um dia você está lá no alto, no outro você está embaixo, no outro você volta para o alto, no outro você está no meio. Porque se você estiver sempre no mesmo lugar, você morreu.
Morreu. Isso aí é o óbito. Né? Você morreu. Então, assim, a gente vai ter esses altos e baixos, Sim. né, Lucinho? E, uau, eu quero, assim, te perguntar uma coisa bem, bem profunda. Qual foi, assim, o pior momento que você acha que você já teve? Assim, aquela história que te abalou muito, assim, se você puder dividir com a gente. Sim. E o que você fez diante disso, de buscar o Senhor, de sair desse lugar, da depressão ou do... não sei. Teve uma época que eu estava viajando muito, pregando em muitos lugares e me envolvido com muita coisa além do que eu conseguia. Engraçado que eu fui avisado por Deus, isso que me deixa triste. O Salmo 131 fala assim: Senhor, não se elevou meu coração, nem meus olhos levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas demais para mim. Eu resolvi mexer com coisas que não eram para mim, com coisas, inclusive boas, coisas boas. Mas ao se envolver nessas coisas boas, eu acabei, primeiro, me esgotando física e emocionalmente, porque eu comecei a carregar uma cruz que já foi carregada por um amigo meu. Segundo, eu comecei a me cobrar absurdamente. E terceiro, no meio disso tudo, eu pequei. E quando eu digo pequei, eu estou falando de fui avisado e ultrapassei um limite. É como se tivesse uma cerca. E aí, por que a cerca está ali? É para você não passar dali. Aí você passa da cerca. Quando você passa da cerca, aí que você vai ver que a cerca não era para te proibir. A cerca era porque tem um abismo logo na frente. Então juntou uma série de coisas que eu caí num buraco emocional tão gigantesco que eu me senti. Vivi um pecado, vivi depressão, com ansiedade, com tudo que você imaginar, e vivi porque era para ser o melhor momento, e de repente eu me vi no pior momento. E eu, Lu, vou te falar, se eu não fosse ajudado por pessoas cristãs, porque uma coisa eu fiz, eu sou meio sem vergonha, no bom sentido. Eu procurei cristãos e falei assim, vem cá, me ajuda agora. Se vocês não me ajudarem, eu não vou dar conta. O que eu sabia de Bíblia, eu já pus em prática. O que eu sabia de orar, eu já gritei, eu já urrei, já estou tomando remédio, o psiquiatra já está me dando remédio, e eu estou doido aqui, estou desesperado, vem me socorrer. E aí esses cristãos, eles até me disseram um verso que hoje é um dos versos que eu mais amo na Bíblia, Tiago 5,16. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curado. Não é para ser perdoado. É interessante que para ser perdoado, quem está assistindo a gente aqui, basta você pedir perdão para Deus. Não precisa de pastor, não precisa de ninguém. Você fala, Senhor, eu errei, eu fui além, eu fui em muitos lugares que o Senhor não queria que eu fosse, eu me envolvi com coisas, situações que não era para eu envolver. Você está perdoado. Agora, o problema não é perdão, o problema é cura. Cura. Por que as pessoas hoje são perdoadas e voltam a praticar a mesma coisa? Porque foram curadas, foram perdoadas, mas não foram curadas. Então eu deixei Deus usar pessoas para ir lá na raiz do meu problema e me curar. E aí eu entendi, aí eu comecei a entender algumas coisas simples. Por exemplo, Lucinho. Por que o meu nome termina em diminutivo? Eu não sou grande. Eu não tenho que ser tudo. Eu não tenho que fazer tudo. Eu não tenho que ter um monte de seguidores na rede social. Eu não tenho que ir em todas as igrejas. Eu não tenho que responder todos os WhatsApps. Eu não tenho que estar à altura da expectativa do que todo mundo pensa que eu tenho que ser. Eu posso um dia ou outro acabar o culto e ir embora e não atender ninguém. Eu posso um dia ou outro chorar. Eu posso um dia ou outro dizer assim, vou ficar uma semana em casa com a minha família. Eu tinha a síndrome de Clark Kent. Então eu punho um óculos, tirava... Querer salvar o mundo. E isso quase me matou, Lu. E interessante que isso não foi assim... Isso tem alguns anos que eu vivi e foi uma situação que me pegou de muita surpresa. E eu te confesso, se não fosse o respaldo que eu tinha da minha vida com Deus, aí eu bati numa parede invisível. Quando eu bati nessa parede invisível, que eu vi que o meu limite eu não tinha mais recurso, aí eu pedi ajuda de cristãos que me acompanham e me ajudam até hoje, né?
Eu tenho aí, por exemplo, a pastora Zenete, lá da Estância, que é a mãe do coração. Tenho meu pai biológico, que é o meu grande herói, que ele é até hoje, Lu, quase 40 anos que minha mãe morreu, meu pai não se casou de novo para cuidar de mim, das minhas 2 irmãs. Eu tenho alguns cristãos muito especiais, meu pastor Márcio, que me acompanha, que se não fosse eles falaram assim, vem. Eu falava, não consigo mais. Ora, não, eu não dou conta mais. Você vai continuar? Não, não vou. Então, para todo mundo, passou uma imagem de que eu continuei, mas foram muitas as vezes que eu preguei com depressão. Foram muitas as vezes que eu fui para a igreja com a minha pressão arterial alta, com batimento cardíaco, sei lá, 16 por 10. E eu tinha que pôr um Rivotril debaixo da língua. Eu já vivi isso. E aí, eu lembro que eu falei com Deus uma coisa. Eu falei, Jesus, o senhor quer que eu passe vergonha? Eu vou passar. Eu vou cair no altar. Eu vou dar um chilique lá. Mas, eu não vou parar a tua obra porque isso sobreveio na minha vida. Se o senhor quer que eu faça tremendo, porque quando você tem TAG, transtorno de ansiedade, você sente dores, você sente os seus músculos ficam atrofiados, você acha que está tendo um ataque cardíaco. Eu já tive essas sensações todas dentro da igreja. Né? Então, de repente, acabava o culto. Isso aqui é uma coisa bem pessoal. Acabava o culto, eu ia atender pessoas que estavam vivendo o que eu estava vivendo, só que eu estava vivendo num grau muito pior do que elas. Uau. Aí eu tive uma crise com Deus que eu falei, isso não é hipocrisia não, Deus. E aí o Senhor me mostrou Ele mesmo. Ele na cruz, Jesus crucificado, Ele abençoou pessoas. Pai, eu perdoo. Pai, ele virou para João e falou, João, essa aí agora é sua mãe. Mãe, esse aí agora é o seu filho. Ou seja, é possível a gente estar crucificado, é possível a gente estar numa situação terrível e mesmo assim avançar, fazer a obra dele. É lógico que você não vai muitas vezes conseguir fazer tudo, mas o mínimo, eu me recusei a parar totalmente. Eu falei, não, esse gostinho eu não vou dar pro diabo, não. Aí Deus me deu uma frase, o problema dos problemas não é o problema dos problemas é quando os problemas te param. Uau. Então ter problema não é o problema, todo mundo tem problema. O problema é quando você pega o problema e fala, já que eu estou com esse problema, eu vou divorciar. Já que eu estou com esse problema, eu vou largar a igreja. Já que eu estou com esse problema, eu vou me matar. Não. Aí, glorify. Já que eu estou com esse problema, eu vou parar de ver as minhas mensagens diárias e de ter o meu momento com Deus. Porque quanto mais eu oro, mais demônio aparece. Ué, mas não justifica. Isso não é o caminho certo. Né? Exato. Então, foi esse momento, o meu momento mais terrível, mas eu vi, aí de repente também a saída foi fantástica. E qual que foi a saída? A saída foi exatamente quando eu percebi que eu regulei a minha vida. Ou seja, o equilíbrio também, né? Exatamente, equilíbrio. E eu entendi que loucura é só de amor por Jesus. Mas eu não posso viver uma loucura de ir além do que ele sonhou que eu seja. Aí o Salmo 131 virou muita verdade. Senhor, não se levou meu coração. Aí o verso diz assim, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Então eu fiz um trabalho comigo mesmo. Eu falei assim, Lucinho, a partir de hoje, cara, você vai andar, você não vai fazer nem a mais, nem a menos do que o Senhor quer. Então sondar o coração de Jesus para eu saber o que fazer é hoje o meu grande desafio, porque eu tenho que equilibrar pratos. Eu tenho casamento, eu tenho filhos, eu agora vou ter neto, eu faço vídeo diário para o YouTube, eu estou aqui gravando, eu viajo para pregar, eu tenho a igreja. Então, hoje eu aprendi a tática de me dedicar um pouquinho a tudo sem morrer. Continuando o sorriso, continuando a alegria, tendo tempo de ver meu futebol, tendo tempo de brincar num joguinho com meu filho, tendo tempo de dar uns beijos, uns abraços da minha mulher, sem perder a alegria de viver. Mas foi uma lição dura, Lu, que eu hoje confesso que eu tive os alertas de Deus. A luzinha foi acendendo, eu não obedeci e acabei vivendo isso que hoje eu uso a meu favor.
que hoje eu uso para poder alertar outras pessoas. Eu vejo que a gente uma coisa que a gente se esquece na igreja é que somos corpo, alma e espírito. Sim. Às vezes a gente pensa só no lado espiritual. Só. E eu já vi muito isso por mim, porque eu também... Eu ia culto após culto, após culto, após igreja, e viagem, até o momento que eu desmaiei 9 vezes na estrada. A gente estava viajando e eu desmaiei 9 vezes. Meu Deus. E aí eu fui pro médico, né? Pensei, né? Tô muito me identificando com essa sua história. Eu fui pro médico e falei assim, doutor, eu tô doente. E aí ele fez todos os exames e tal. Ele falou assim, não, você não tá doente, você teve um burnout, você não dorme. Então, seu corpo tá te apagando. E eu lembro que foi muito forte o que Deus falou comigo, né? Assim, não é só descansar em Deus, é descansar o corpo. Sim. Porque a gente é como um tripé, né? Quando tem um tripé assim, se tira um pezinho, cai. E a gente se esquece, às vezes a gente quer salvar todo mundo, a gente quer curar todo mundo, mas a gente esquece que a gente tem que cuidar da gente também, né? Isso é tão real que eu li hoje na Bíblia a história de Daniel. E Daniel, até aquela história dos alimentos, que Daniel não comeu a comida do rei, ficou 10 dias comendo vegetais e água, e no final dos 10 dias ele parecia mais saudável. O interessante daquela história é que não foi um milagre. Ali Deus não fez Não, simplesmente Daniel cuidou melhor do corpo dele, e eles no final estavam melhores de aparência, melhores de tudo. Então, a Bíblia não é um livro de culinária, mas quando fala de alimento, fala o certo. A Bíblia não é um livro de política, mas quando fala de política, fala certo. Então, dormir, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, aos seus amados ele dá enquanto dorme. A importância do sono, eu sou uma pessoa que eu não sou ninguém se eu não durmo. E eu, nessa tanto de viagem, é um tal de pegar voo 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, saía do púlpito, atendia todo mundo, tirava foto com todo mundo, aí ia jantar com o pastor, aí eu ia no hotel só pegar a mala para ir para o aeroporto. Aí cochilava assim no voo, descia em Belo Horizonte, um dia inteiro corrido, aí que você falou, o meu corpo começou a falar assim, chega, só que afetou a mente. Enquanto é só o corpo, tudo bem. Mas quando você começa a não ter alegria de viver, de levantar de manhã, quando você olha para Deus e fala assim, Deus sumiu. Sendo que ele não sumiu. É a minha percepção dele que está equivocada, porque eu não estou me alimentando, dormindo, me exercitando. Então, é um conselho para todo mundo aí. Cuida das 3 áreas. Como a Lu falou aqui, corpo, alma e espírito. É ler, é malhar, é dormir, é ter pequenos prazeres, é um café, é um passeio, é ver um filme, mas também orar, ler sua Bíblia. Isso é espiritualidade. Isso. É saber quando ir, saber quando parar também, né, pastor? Isso. Porque, assim, eu amo devocional, até por isso, né, gente? Estou aqui com o Glorify. Eu amo. Isso, pra mim, eu não abro mão. Eu leio a Bíblia, gente, todo dia. Isso pra mim, assim, não negocio, não tem jeito. Agora, tem coisas que a gente precisa parar e olhar e falar assim, não, isso é negociável. Sim. Esse final de semana, eu me estressei demais, fui parar no hospital, de estresse, pastor. É mesmo? Estressei, comecei a ranger os dentes de estresse. Meu Jesus. Foi. Passei mal, fui parar no hospital, toma remédio na veia e não sei o quê. Aquela confusão por causa de estresse. Uhum. E aí, eu tinha uma ministração que era uma ministração com os filhos do Billy Graham, um negócio assim, aquele sonho que você tem pra ir no lugar. E aí Deus virou pra mim e falou assim, descansa. Sim. E aí, às vezes a gente tem que falar assim, e aí, né, onde que você quer ir? Você quer obedecer o Senhor ou você quer ultrapassar a linha? E eu lembro que eu falei assim, Senhor, amém. E eu fui cortar cabelo, fazer a unha. Falei, Senhor, eu vou descansar, eu vou cuidar de mim hoje. Isso. E cuidei, como é bom equilíbrio. E falando em coisas boas, você vai ser vovô, Lucinho. Você é vovô. Essa notícia mudou alguma coisa dentro do seu coração, na sua vida? Muito. Mudou por quê? Porque eu vou muito a Israel e eu converso muito com os judeus lá e eles me explicaram o seguinte, o conceito de riqueza do judeu é diferente do conceito do mundo ocidental. O mundo ocidental o dinheiro quanto mais dinheiro, mais alto você está, mais blessed, mais abençoado você é. Para o judeu, não. O judeu ele leva a sério o Salmo 128, que é o Salmo da família. Feliz o homem que a sua esposa ao redor da sua mesa, seus filhos serão abençoados. Aí lá vem uma série de bênçãos no Salmo da família. Mas o último verso diz assim, ó, e verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Então, para o judeu, a vida vai crescendo, mas o auge da bênção
é ver os netos. Por quê? Porque é como se você estivesse alcançando a imortalidade. É como se você estivesse dizendo assim, eu posso ir, porque agora o meu coração vai ficar batendo no peito da próxima geração, e não só da próxima, mas da outra já. Então, a minha geração não morreu, né? Não morreu. O meu coração está batendo no peito de alguém. E eu queria ser avô novo. Por quê? Porque eu quero curtir meus netos, eu quero ensinar para eles coisas que eu não tive. Infelizmente, eu tenho que confessar isso, que eu não tive tempo de ensinar o Davi e a Emily. Eu sou essa pessoa que estou no meio de duas gerações. Eu peguei um pouco da antiga geração, que você tinha que fazer tudo e se matar e se morrer e se arrebentar. E eu estou nessa geração também que está aprendendo que não é assim, que você precisa... É esse diálogo que nós estamos tendo aqui. Então eu quero cuidar muito dos meus filhos e netos, porque eu entendi que eles são o maior tesouro. O pastor Márcio diz assim, um beijo pro meu querido pastor, ele diz assim, quando Deus ama alguém, dá filho, mas quando ele ama muito, ele dá neto. Então, a chegada do netinho é algo muito aguardado. E olha o nomezinho dele, vai ser João Batista. Então, eita! João Batista, mais um louquinho. Mais um louquinho por Jesus. Isso. Então, mexeu comigo porque eu vi também que o tempo está passando. Então, o tempo está passando, os projetos, os sonhos que Deus tem, a gente tem que pôr em prática. A gente não é eterno. Mas eu não caminho, eu não sou essas pessoas... Eu acho que eu sou a pessoa mais bem resolvida no mundo com questão de idade biológica. Eu não surto. Nisso aí eu não surto, porque eu olho para a Bíblia e eu vejo Moisés com 80 anos sendo chamado por Deus. Deus falou, Moisés, vamos começar? Moisés tinha 80. Então, cara, se Deus começou com 80 com Moisés, eu tô com 50, ainda dá para fazer muita coisa para o Senhor. Então, eu estou muito feliz, muito feliz. Amém. Lucinho, você teve uma época que você foi... Gente, eu tô fazendo todas as perguntas, assim, reais, tá? Por vocês. Você teve uma época que você foi muito criticado, que você foi, assim, acho que bateram muito em você, sem te conhecerem, né, profundamente. Acho que o meio secular também veio e bateu e tudo, né? Assim, então, assim, quando a gente olha lá, Lucinho na internet... Vem várias reportagens que não tem a ver com quem o pastor Lucinho é, o Lucinho é, né? Como que você fez para lidar com isso? Porque, assim, o que eu quero trazer para quem está em casa é... O que você faz quando as pessoas acham que você é quem você não é? Quando as pessoas te acusam de ser e você só quer cumprir o seu propósito em Deus. É engraçado que a parte nossa que vaza, ela é muitas vezes muito diferente do você do dia a dia, né? Mas eu também percebi, por exemplo, quando eu cheirei minha Bíblia. Aí cheirei a Bíblia, aí saiu na mídia, saiu em jornais do exterior, muita gente xingou, gente me ameaçou de morte até. Meu Deus! Mas eu no início fiquei muito triste. Eu e a minha mulher choramos. Ai, Senhor, não era essa a intenção, a gente não fez por nada disso. Fui fazer um ensaio fotográfico, eram 800 fotos que eu ia tirar para eu fazer... banner meu, Aí eu com a Bíblia, tirei foto beijando a Bíblia, fazendo tudo. Uma hora eu cheirei a Bíblia. Essa foto ficou mais de um ano guardada. Um dia, uma igreja que eu sempre pregava, resolveu anunciar que eu ia lá e usou essa foto. Aí eu estava lá nos Estados Unidos e recebi uma notícia, todo mundo está te xingando no Brasil. Aí isso no início doeu muito, mas aí eu comecei a lembrar de algumas frases. Então uma pessoa me falou assim comigo, ninguém sabe a fórmula da felicidade, mas a fórmula da infelicidade é tentar fazer todo mundo feliz. E aí eu comecei eu tive ali uma pequena crise de identidade. Eu vou tentar me adequar a ser quem as pessoas querem que eu seja, para ninguém me xingar, ou eu vou ser eu mesmo, o eu que Jesus me fez. Aí eu falei, eu vou ser eu. Aí eu apanhei mais ainda. Apanhei mais. Aí apanhei mais. Mas aí, sabe o que eu descobri? O couro foi ficando duro. E eu comecei a não ter vergonha de ser o Lucinho. E eu comecei Porque olha bem, olha o que o diabo quer fazer com a gente, Luan, lá na tentação do deserto. 3 vezes o diabo falou a mesma frase, se tu és o filho de Deus. Então, o que o diabo queria atacar com Jesus? A identidade dele. Se você é quem você diz que você é,
Por que você está solteira? Por que você está sem dinheiro? Por que você está com depressão? E é isso que o diabo deve falar para muita gente que está me assistindo. Isso. Mas aí eu vou deixar de ser o Lucinho porque eu estou sem dinheiro? Eu vou deixar de ser o Lucinho porque tem uma aliança ou não tem uma aliança na minha mão esquerda? E aí eu comecei a tratar elogio e crítica igual. Esse dia foi libertador. Você considera que você é polêmico com isso? Na verdade, não é polêmico. Eu sou eu. Aí, quando eu sou eu descobri que, ao ser eu, isso agride algumas pessoas. Mas aí, com 50 anos, eu já começo a ter preguiça de querer me mudar em nome de não afetar a gente com metade da minha idade. Não vou não. Então, eu criei como se fosse uma manilha. Meu ouvido é assim, ó. O elogio e a crítica entra e sai. Lucinho, você é o cara que eu mais amo. Obrigado. Lucinho, você é um... Criaram até um xingamento para mim, Lu. Luciferzinho. Você é o Luciferzinho. Ok. Aí eu descobri também assim, ó. Eu ia ficar nervosa. Eu ia. Se quem me ama vai me amar coberto de cocô da cabeça aos pés. Quem me odeia vai me odiar se eu aparecer de mão dada com Jesus. Jesus puser uma foto junto comigo no Instagram dele e falar assim, esse é o meu amigo Lucinho. As pessoas vão escrever embaixo assim, mas o senhor não conhece ele bem, ele não presta. Tal. Então, eu parei de tentar buscar essa aceitação. Eu sei que as pessoas... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Por exemplo, uma crítica que já me fizeram a mim sempre... Você fala muito alto, você grita, por que você prega? Parece que você está dando à luz um filho. Aí eu tento, aí eu começo, chego lá. Gente, glória a Deus. Olha, vou falar para vocês, Jesus é demais. Aí quando eu vejo, eu já estraguei minha etiqueta todinha. Mas aí eu tô ficando em paz com isso. Porque é você, quem Deus te criou na sua identidade. E aí ele me sonhou assim, se eu vou confessar aqui pro pastor André Valadão um negócio que eu fiz. Dé, um beijo para você. Um dia eu fui numa igreja, cheguei na igreja, todo mundo muito bem vestido, os homens de terno, as mulheres vestido longo, parecia entrega do Oscar. Uma igreja, eu nunca vi daquele jeito. Eu tava com um All-Star, uma calça jeans e uma camiseta do Mickey. Quando eu entrei naquela igreja, eu falei assim, não vai dar certo. Essa igreja é muito chique, eu sou muito atrapalhado, Jesus, o que eu vou fazer? E o louvor rolando. Aí eu pensei assim, já sei. Eu vou ser igual o André. Eu vou ser mais educado, eu vou pronunciar as palavras com S no final, eu vou ser assim mais polido. Você não é crente, não. Eu vou ser mais polido, eu vou fazer igual o André. Eu lembro que eu pensei isso comigo. Nisso que eu estou pensando nisso, eu já estava começando a pensar, inclusive, em mudar o sermão. Pregar um sermão mais educado, onde eu confrontasse menos as pessoas. Nisso que eu estou pensando assim. O Espírito de Deus falou comigo. Falou assim, se eu quisesse 2 Andrés, eu tinha feito 2. Eu fiz você para ser você. Na época, eu lembro que eu tinha 40 e poucos anos. Eu levei 40 e poucos anos para construir uma história para você ser você. Uau. Eu preciso que você seja você hoje. Aí eu falei, Jesus, eu lembro que eu falei assim, Jesus, isso aqui vai dar um boletim de ocorrência. O Senhor falou, eu seguro os seus B.O. Vai. Eu fui e preguei, Lu. Quando eu acabei de pregar, o pastor me chamou, eu falei assim, pronto, agora eu vou ser escorraçado. O pastor pegou minha mão e falou assim, pastor, eu sei que eu te chamei para pregar só uma vez, mas você não podia ficar aqui hoje e pregar mais 2 vezes? Eu falei, por quê? Ele falou, porque tudo o que te sobra é o que nos falta. Nós somos muito certinhos, muito assim, e você tem essa loucura por Jesus, essa paixão que a gente queria. Então, se eu tentasse ser de outro jeito, eu não estaria suprindo o que faltava naqueles irmãos. Uau, uau. Foi uma lição para mim, para eu aprender a gostar de mim, a gostar de quem eu sou, a não me reprimir, a não me achar feio, burro, pobre, fraco de caráter, fraco de argumento. E quando você começa a se curtir, eu descobri que você também começa a curtir os outros. Quando eu vejo o bem em mim, eu olho para a Lu,
eu não fico procurando os defeitos da Lu. Porque como eu tô em paz comigo, eu tô em paz com a Lu, eu tô em paz com Deus, eu tô em paz com o universo. Isso é uma chave assim, tão bacana. E eu comecei a pegar mais leve comigo. Mas eu confesso que eu chorei no início das críticas. Foi ruim. Uau. Assim, um dos argumentos que até me assusta, que mais chega no Glorify, que assim, que é mais... É tão pedido, e pra gente foi um susto, que nós somos um aplicativo de devocional cristão. E a gente fala de Deus, fala de intimidade, de relacionamento, meditações da palavra de Deus, ansiedade, tantas coisas. Mas uma vez a gente começou a receber muitos pedidos. Era sobre luto. E a gente nunca imaginou isso. E por isso até que eu te perguntei da história da sua mãe no começo desse podcast. Porque muitas pessoas viraram pra gente e falaram assim, olha, a gente não tem conteúdo para luto. O cristão fala de tudo. O cristão fala de você consegue, você pode, você é mais que vencedor. Ele fala de relacionamento e tem conferência de casais e ele tem tudo. Mas quando o luto invade, não tem conteúdo para luto. E eu queria que você dividisse um testemunho, assim, do que você realmente, assim, como que você viveu isso para essas pessoas que pedem esse conteúdo. Sim. Como que você superou, o que passou na sua cabeça? Você falou assim, eu escrevia bilhetes para morrer, entendeu? Sim. Sim. A gente tem embaixadores que recentemente perderam pessoas e viraram pra gente e falaram assim, Lu, não tem um conteúdo para luto. Sim. E eu acho que você é o cara ideal, porque você entende, acho que todas as idades, né, Lucinho? A minha perda, ela me doeu muito. Eu era o filho mais velho, então eu era o mais próximo da minha mãe. A perda da minha mãe tirou meu chão, assim. Eu chegava na escola com ela, de mão dada, os meus colegas falavam assim, me apresente sua irmã. Aí eu ficava nervoso, queria bater neles, porque eu e ela eram tão parecidos, assim, fisicamente, que é como se tivesse tirado uma mistura de minha mãe, minha mulher, minha vida, e o luto foi profundo. Eu sofri demais e eu perdi mesmo a razão de viver. Enquanto eu estou lembrando, eu quero até recomendar um livro para a galera, que é um livro muito bom, chamado Anatomia de um Luto, do C.S. Lewis. O C.S. Lewis, considerado por muitos o maior escritor cristão do século XX, ele casou com 60 anos de idade e a mulher dele morreu 4 anos depois. Ele ficou casado só 4 anos. E ele escreveu esse livro falando do luto dele. Mas o luto não deveria nos surpreender, porque a gente olha para a natureza, nós estamos agora no outono, mas no meio do ano vai ser inverno, tudo vai secar. A vida é feita de ciclos. Primavera, verão, outono e inverno. E, infelizmente, essa cultura do Clark Kent, do crente extraordinário, insuperável, não deixou lugar para o crente que chora, que sofre. Só que a Bíblia não é assim. Você pega Jeremias, ele era o profeta chorão. Toda hora Jeremias estava chorando. Tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. Como assim? Um livro chamado Lamentações num livro de vitória. Porque tem hora que a vida cristã é de choro. Tem hora que a vida cristã é contar as migalhas. Tem hora que a gente não tem o que fazer. Tem hora que é ir no cemitério, entregar o ente querido e chorar. E eu me lembro que quando eu perdi minha mãe, aí eu entrei em depressão profunda. No meio da depressão eu perguntei para Deus assim, Deus, por que o Senhor levou minha mãe? Mas eu perguntei sem ofender, mas sério, eu queria uma resposta. E aí Deus falou assim comigo, bem assim, se eu não te der a resposta, você vai continuar me seguindo? Eu falei assim, vou. O Senhor falou, então essa é a resposta. Eu não tenho resposta para te dar. Uau. Eu não tenho que te explicar por que eu levei sua mãe. Eu só a levei. E eu sigo Jesus hoje, tem 36 anos que a minha mãe morreu, e eu não sei até hoje por que minha mãe faleceu. E eu acho, inclusive, que eu vou chegar no céu... Ela tinha 38, né? Ela tinha 38. E veja bem, se minha mãe tivesse viva hoje, eu já sou 12 anos mais velho do que a minha mãe foi. E eu não acho que eu vou chegar no céu e eu vou encontrar Jesus e eu vou perguntar. Nada. Porque a Bíblia diz assim, Jesus fala em João capítulo 16, naquele dia, nada me perguntareis. Eu acho que todos os dilemas que a gente vive hoje, quando a gente entrar no céu e olhar nos olhos de Jesus,
nós vamos ter todas as respostas instantaneamente. Então, nós não vamos ficar falando, Senhor, por que o Senhor deixou a pandemia em 2020? Deus, por que o Senhor deixou meu pai divorciado da minha mãe? Deus, por que o Senhor deixou eu ter aquela doença? Eu não acho que vai ter nada disso. Eu acho que a beleza da vida cristã reside exatamente no fato de que a gente pode passar verão na fé, primavera na fé, outono da fé e o inverno da fé sem largar a fé. A fé tem altos e baixos, a fé tem momentos difíceis. E o choro, ele é permitido. É interessante que Jesus é o único cara que pode chegar num velório e dizer, não chore. Ele fez isso com a viúva de Naim. Ele chegou lá e falou, olha, não chore. Mas por quê? Porque ele estragou todos os velórios que ele foi. Ele ressuscitou todo mundo. Agora, eu como pastor, o que eu faço quando eu vou em velórios? Eu abraço as pessoas e eu choro com elas. E eu falo, pode chorar. É para chorar mesmo. Seu ente querido não vai voltar, mas nós vamos até ele. Não é, se a pessoa tem Jesus, não é a Deus, é até logo. E essa realidade tão forte, acaba que para mim foi bom, viu, Lu? Porque eu vivi muitas perdas depois na vida que eu não considerei mais perda. Porque quem perde a mãe, aí perde um namoro, você dá risada. Você fala, ixi, perdeu uma namorada? Perdi a saúde. Perdi minha mãe, estou com uma doença aqui, eu curo. Perdi uma prova, perdi a amizade de alguém. Então, as perdas e o luto te preparam e te tornam mais resiliente, mais imbatível. Os problemas nos preparam para a vida. E quando a gente não tem problema, por isso que essa geração é uma geração muitas vezes mimizenta. Por quê? Quando eu era criança, adolescente, eu tinha 10 problemas. 9 não resolvia. Mas a gente continuava ali e era feliz. Hoje, as pessoas são assim, elas têm 10 problemas, 9 resolvem. O um que não resolveu, tira a paz da pessoa, faz ela falar em morrer, né? Então, meu conselho para todo mundo é o seguinte, quando chegar o dia mau, viva esse dia mau. Mas não largue Cristo por causa do dia mau. Pelo contrário, dê a mão a Ele, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Ele venceu, eu vou vencer com Ele, mesmo no dia mau. E eu acho muito bacana isso, de Deus não tirar o dia ruim da vida do crente. Porque como é que o mundo vai conhecer a Deus se o mundo não vê cristãos sofrendo? O mundo tem que olhar e falar, então é assim que os filhos de Deus se comportam quando perdem? É assim que eles se comportam quando sofrem? O mundo tem que olhar para nós e falar, cara, que força, eu quero ter isso que você tem, me dá isso. Então nós temos que passar pelo luto e erguer a cabeça e valorizar quem está com a gente, porque isso aí também é outra coisa, né? Aí quem vai vira herói. Mas hoje o meu herói é o meu pai, não é minha mãe que morreu. Minha mãe ficou comigo 14 anos, foi maravilhosa, tenho muita saudade, mas o meu grande herói é o meu pai, porque muitas vezes quem está com você é esquecido. É a avó que ficou, o tio que ficou, e quem morreu é que vira o herói, mas quem está com a gente é herói. Amém, amém. Lucinho, a gente vai terminar aqui, mas eu quero que você deixe um último recadinho para essa nova geração que Lucinho carinhosamente chama de geração de mimizentos. Lucinho, o recado é para a geração de mimizentos. O que você acha que falta nessa geração e qual o seu conselho, como um pastor que já impactou e impacta tanto essa geração? Olha, eu vou falar uma coisa que vocês vão achar que eu combinei com a Lu, mas eu não combinei e é o que eu ia falar mesmo, tá? A diferença entre uma pessoa mimizenta ou não, entre uma pessoa vitoriosa ou não, é a caminhada diária dela com Jesus. Se alguém falasse assim comigo, Lucinho, você é Sansão, onde está o segredo da sua força? É o seu cabelo? Eu ia falar não, porque eu estou ficando careca. É a sua pele? Não, está ficando enrugada. É o seu time de futebol? Não, ele me faz muita raiva. Meu segredo é, Lu, eu levanto de manhã e eu pego minha Bíblia, eu leio 7 capítulos, eu tomo meu café, aí depois eu oro. Não tenho mais nada para falar. É isso, o pouco que eu sou, o pouco que eu tenho, o pouco que eu passo para as pessoas, vem da minha caminhada diária com Jesus. Eu tenho comigo o seguinte, lá no Éden, quando o pecado entrou, Adão e Eva pararam de caminhar com Deus todo dia. E hoje, quando a gente entrega a vida a Cristo, os passeios têm que retornar. E esses passeios, eles são
através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos na igreja, através do jejum, as disciplinas espirituais. E por isso que eu amo tanto o Glorify, que é um facilitador. Agora, o Glorify não vai pegar ninguém, amarrar ninguém, pôr uma arma na cabeça de ninguém e dizer, leia sua Bíblia, ore. É uma coisa que, ainda que seja 2 cliques, mas a gente tem que fazer os 2 cliques. Então, minha palavra para todo mundo é, volte aos passeios diários com Jesus. Leia sua Bíblia para Ele falar com você e ore para você falar com Ele. E viva uma força que vem do céu, que vem de dentro, que é o que eu fiz hoje de manhã antes de vir para cá. E eu só estou aqui hoje, tudo que eu compartilho, falo e faço é fruto dessa caminhada. E essa palavra, esse é o conselho que eu dou para todo mundo, que você leve sua vida devocional com Deus lá para cima e não fique dando nota. Se você orar mal, o importante é orar. Ou leu a Bíblia com sono, lê igual o pica-pau, assim, ó, mas lê. Ai, mas eu li e não entendi nada. Continua. Vai. Ai, fui para a igreja, sentei no último banco sem vontade. Amém. Vai, que uma hora você vai romper e você vai ver que isso tudo vai valer muito a pena. Amém, é isso aí. Então, pessoal de casa, vocês já ouviram aqui tanto, né? E tem mais conteúdo do Pastor Lucinho no Glorify. Então, baixe o Glorify, acesse lá. O Glorify é uma forma fácil. Talvez você se pergunte, mas como fazer o devocional? Como começar essa mudança na minha vida? Então, você entra lá, você baixa, você vai ver todos os dias aparece para você um novo devocional, uma palavra, uma reflexão para você. Vai ter um bônus para você curtir, além de outros conteúdos de relacionamento, conteúdo de oração, até conteúdo para dormir, Lucinho, porque crente tá passando a insônia que só Jesus na causa. Então, pastor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você por me receber. Um beijo para todo mundo. Ora por mim, gente, a gente precisa muito de oração, né? Porque eu acho que 50 anos, agora que eu tô começando, Lu. Ainda bem que você falou, porque eu já ia falar isso. Obrigado. Isso aí, gente. Siga o Lucinho nas redes sociais. Siga também @glorifyappbr. E lembra, comenta aqui pra gente qual é o próximo embaixador que você quer no nosso podcast do Glorify. Beijos e até mais. Tchau, tchau.